noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como estão? Pessoal, vocês todas já reportaram para a Gabriela, já tiraram print das dificuldades de acesso ao AVA e enviaram para a coordenação. Quem é que está aqui que não está conseguindo acessar o AVA? Eu, professora Mônica. Pronto, já tirou o print, Mônica, e procurou a coordenação? Já, professora, eu já comuniquei a coordenação, inclusive eu já liguei, já falei com o pessoal da faculdade, e isso está acontecendo comigo desde o ano passado que eu tenho esse problema. Eu só consigo acesso ao meu AVA para atividades, eu bem abro ele, mas para estudar no AVA eu não consigo. Isso é desde que eu entrei na faculdade, e eu sempre estou reportando para a faculdade. Mas esse acesso só vem para mim já no final do curso. Já no final do período é que esse acesso chega. Entendi. O jeito é ficar no pé, né? Porque eu creio que a partir da semana que vem a gente não vai mais poder usar esse link, tá? Externo, que a gente está chamando. Vamos ter que fazer as aulas lá via o calendário. Então, fiquem no pé, é o que eu posso dizer, para resolver o acesso essa semana. Acho que alguns de vocês estavam acessando, mas não estavam encontrando o calendário, né? Mas aí, para encontrar o calendário, vocês precisam ir para a página inicial. Não é dentro de nenhuma disciplina. Vai para a página inicial, aquela página geral que aparecem todas as disciplinas. Eu vou até compartilhar aqui a minha tela para vocês verem. Aqui é a minha tela, né? Aí o AVA de vocês, ele aparece algo parecido com isso, né? Só que aqui em cima, coisa do desafio nota 10 e do aluno. Aí essa na página inicial, aqui no cantinho do lado direito, lá em cima é que tem calendário de aulas ao vivo. E aí tem as aulas, né, de acordo com o dia da semana. Esse calendário, e para participar da aula é clicar aqui, participar da aula. Tá? Então, quando conseguirem, quem está conseguindo acessar, com certeza tem esse link. Agora, não é dentro da disciplina, porque dentro da disciplina, se você estiver olhando algo dentro da disciplina, aí não aparece mesmo. É na página inicial, certo, gente? Então, quem está conseguindo acessar o AVA, mas não achou o calendário, talvez seja porque não olhou assim na página inicial, certo? E quem está realmente com dificuldade em acessar o AVA, insista essa semana, tá certo? E certifique-se de ter confirmado as disciplinas, a matrícula nas disciplinas, tá certo? Porque, aí, por exemplo, Mônica, o teu nome não aparece na lista. Eu sei que você se matriculou, porque você está me dizendo, tá? Mas só para dizer que pode ser que haja alguma informação do sistema desencontrada, porque o teu nome não aparece na lista da disciplina. E de Eu estava algumas outras tentando agora, pessoas. professora, aí, como eu disse à senhora, aparece aquela página de acesso que a gente entra, porque quando eu abro o meu, aí tem os meus dois cursos, aí eu vou conectar na psicologia. Aí abri uma grade para cursar, entendeu? Só que tá com 2 semanas já que eu venho pedindo, porque geralmente eu pago o semestre inteiro no cartão. Entendi. Aí eles
liberam imediatamente. Só que agora eles disseram que estava liberado e tudo, só que eu não estava conseguindo acesso. E aí eu perguntei para eles como era que ficava a minha grade. Aí quando eu falei com eles a semana passada, o que eles disseram para mim foi o seguinte: não, tá tudo certo, tá tudo normalizado, a sua matrícula já foi efetivada e já tá tudo ok. Agora esse problema do AVA, você tem que entrar em contato com a sua unidade. Só que como é que eu vou entrar em contato com a unidade fechada? A partir de hoje está funcionando, tá no modo presencial, das 9 às 17 horas, o atendimento lá da faculdade. Certo. Certo? Aí vocês podem ir lá, tá? Tá funcionando de modo presencial. Eu vou repassar para vocês também. Acho que talvez vocês tenham recebido em outros grupos, mas não quer demais, né? Os modos de entrar em contato com a faculdade, que foram repassados recentemente. E aí vocês usam esses meios aí para poder ir atrás dessa solução do AVA, né, para não ficar prejudicadas. Tá? Agora sim, eu acho, não colocando a senhora na situação, entendeu? Que eu sei que a senhora não tem nada a ver com isso. Mas, assim, eu acho que isso é um desrespeito muito grande com a gente, porque não é de hoje que isso vem acontecendo com a gente. E a gente está sempre reclamando, sempre buscando, e a faculdade, na verdade, ela se coloca como numa posição de que não está nem aí. Não está nem aí para o que a gente está questionando, para o que a gente está reivindicando, ninguém escuta, e ainda se encontram e se acham no direito de ficar chateados quando a gente reivindica um direito que é nosso. Entendeu? Porque ninguém está pedindo nada demais. A gente está pedindo o acesso porque a gente paga por ele. A gente está aqui, ninguém está de brincadeira. Tem gente que está se prejudicando e se prejudicou o período passado por conta desses problemas com a AVA, porque perdeu o período de entrega de trabalho, perdeu tudo que tinha que perder. E assim, a faculdade não está nem aí para isso, acha que os colegas é que têm a obrigação, como eu ouvi, não foi recado vindo de ninguém. A própria coordenadora falou para mim o seguinte: você está reclamando, mas os seus colegas, eles também, só é você pedir para eles que quem está com acesso repassa para você. Eu não acho que os meus colegas tinham a obrigação de estar repassando o link para mim, não. Quem tem a obrigação de fazer isso é a faculdade. Então, ela é que tem que dar o acesso para a gente, o acesso de qualidade. Entendeu? Um acesso de sistema de qualidade. E não a gente está correndo atrás e nem está implorando, nem está pedindo e nem está nesse aperreio todo que a gente fica, porque todo período a situação é a mesma. E não é uma coisa isolada, não sou só eu, é a maioria. Se for perguntar e se for falar com o pessoal da turma, se alguém quiser se pronunciar, tem muita gente aí que vai dizer que também está na mesma situação que eu. A gente ouve muito isso, né? E eu sinto muito, é o direito de vocês mesmo. Vocês têm que dizer, falar e reivindicar mesmo, certo? Eu entendo o que você está dizendo, né? E não me sinto não ofendida. É um direito de vocês de cobrar, né, minimamente o acesso. Afinal, assim, hoje mais do que nunca a gente está usando essas plataformas e elas precisam funcionar bem, né? Inclusive no sentido de um feedback de onde é que não está funcionando, é que vocês têm que dizer, né? Reclamar mesmo, tá? Bom, mais alguém quer dizer alguma coisa sobre isso? Gente. Vocês estão me ouvindo? As outras e outros, além da Mônica, que estava aqui conversando. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Estão aí? Certo. Então, né, a Aline entrou em contato comigo, inclusive em função dessa coisa do AVA, solicitando um prazo maior para o envio do trabalho. Muitas pessoas já enviaram, né? Eu vi aqui a maioria, mas assim, para quem não conseguiu, em função da dificuldade do link, tá? Eu não fechei o trabalho, certo? Então, eu vou deixar aí disponível, ainda aberto,
até a semana que vem, tá? Então, vamos trabalhar assim, com o prazo da semana que vem. Tá? Até a semana que vem eu vou deixar aí disponível e aberto o link para o envio do trabalho. Tá bom, gente? Vocês me ouviram? Pessoal, vocês me ouviram? Sim. Sim. Tá? Então, quem não conseguiu, envie, tá? E vai ficar, é um trabalho que vale nota já. Então, vou deixar o link aberto até a semana que vem. Até segunda-feira da semana que vem, de hoje a 8 dias. Que é o tempo de vocês buscarem aí resolver essa situação. Todo mundo entendeu? Sim. Certo. Mas e aí? Quem fez o trabalho? Quer que acessou, né? O que é que viu com o trabalho? Quem fez a pesquisa, quem já fez e já enviou? O que é que pode dizer a respeito desses conceitos que eu pedi para pesquisar? E aí, eu vou olhar o nome, tá, de quem enviou, então, e vou começar a perguntar. E aí, gente? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Oi? E aí, gente, que conceitos são esses que eu pedi para perguntar, para pesquisar? De teoria geral dos sistemas e é, teoria do duplo vínculo. O que é isso? Ninguém. Vou começar a incluir na avaliação a participação, tá? Nas aulas. Tem muita gente aqui que já fez e já enviou o trabalho, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, a Jamile já enviou. E aí, Jamile? Jamile tá me ouvindo? Tá aí. E aí, Jamile, o que é que você concluiu da pesquisa? Ai, professora, começa logo por mim. Bom, eu achei interessante a parte que fala sobre a teoria do vínculo, porque Uhum. na realidade ela foi feita, esqueci agora o nome do pesquisador alemão, Bertolt alguma coisa. E ele estava analisando, na realidade, uma mãe com o filho esquizofrênico, né? E quando ele vai acompanhando, ele percebe que essa mãe, a teoria do vínculo, na verdade, ela se baseia no fato, quando a gente manda uma mensagem verbal, em contrapartida, a gente manda uma mensagem não verbal totalmente diferente. E ele percebe, e também pode ocorrer, claro, não só o estudo que ele fez foi baseado na relação mãe-filho, mas essa relação ela pode ocorrer marido e esposa, né? Quando a gente tem uma relação que o esposo agride a mulher o tempo todo, mas ele sempre passa para ela aquela proteção,
não tem ninguém ali para defender, para mostrar a ela a questão da violência, e ela fica com eles dizendo que a ama, mas espanca, gera violência psicológica, física, moral. Porém, em palavras, ele diz que a ama, ele coloca ela dentro de uma casa, passa a mensagem de protetor, que de protetor não tem nada quando existe a violência, né? Então, foi mais ou menos isso, assim, o que eu entendi na relação na teoria, né? De vínculos, foi isso. Ah, muito bem, bacana. É isso mesmo. Quem mais? E aí, pessoal? Vão falar ou eu vou ter que chamar novamente aqui pela lista? Vocês gostam da emoção, né? Falando sobre o do professora? Oi, pode falar. Exemplo aí da Jamile, né, em relação a mãe e filho, a mensagem que a mãe passa, né, no momento, eu assisti alguns vídeos, né, estava lendo também alguns livros, não fiz o trabalho ainda, vou fazer o trabalho, tá? Porque não tô com acesso, e eu tô com meu filho no hospital, tô assistindo aula no hospital. Tá bom. Aí o que é a relação, né, da mãe, que diz, eu te amo, mas ela tava com um olhar, né, triste ou de raiva, e ele não consegue entender essa mensagem, né? Ele entende ao contrário, né? Ela disse que amava, né? E ela, com o gesto, né? Com a expressão do rosto, ela estava demonstrando raiva ou frieza. Então ele não consegue entender, né? Se realmente ela ama ou se não ama, né? Pois é. E aí, gente? Muito bom sua contribuição, Sara. E aí, Professora, quem mais? Oi. Pode aí falar. acho que quando entra também aquela questão do paradoxo que é citado no livro, né? Que fala da questão verbal e não verbal, que o cara fala que, eu não lembro o nome do país, ele fala que as pessoas daquele país são mentirosas, só que aí ele também é daquele país. Aí fica entrando naquele paradoxo, aí fica também essa questão da mãe e do filho, que a mãe fala, só que aí por conta da forma não verbal que ela apresentou para a criança, ele não entendeu tal e acabou agredindo a pessoa. Aí entra essa questão do paradoxo, né? Que é como se fosse um loop temporal, sei lá. Pois é, uma coisa que não tem uma resposta, né? Essa questão do paradoxo. Que se você for de um lado ou do outro, você não consegue achar uma resposta que não anule uma coisa da outra. Então, isso a questão do paradoxo. Um filósofo, que no livro traz esse trecho, né? Um filósofo diz assim, todas as pessoas de Creta, da Grécia, são da ilha de Creta, né? Creta é uma ilha. Todas as pessoas da ilha de Creta são mentirosas, mas ele é cretense, ele mora lá e ele está enunciando essa frase. Então, se todas as pessoas da ilha de Creta são mentirosas, quer dizer que ele também é mentiroso, portanto, isso que ele está dizendo que todo mundo é mentiroso é mentira. E fica uma informação paradoxal que não tem solução, fica um loop eterno assim, né? Que não dá para sair. Por isso a relação com a história do duplo vínculo, que é bastante interessante, né? Mais bacana, que bom que você leu, Rua. Muito bom. E aí, gente, quem mais? Alguém lembra ou chamou a atenção de alguém a questão da teoria dos sistemas, que era também, né, para pesquisar? E aí? Professora, pode tirar só mais uma dúvida? Pode sim. Nessa parte do duplo vínculo, é o erro na comunicação humana? Ele está correlacionado ao duplo vínculo? Não. Quando a gente fala aí, aqui do ponto de vista da psicologia, né, poucas coisas são enquadradas como uma questão de erro, porque não dá para falar em verdades, né? Mas é um processo de relacionamento
que pode, não é determinante exatamente, mas pode produzir situações patológicas, certo? Então, quando se tem esse duplo vínculo com a criança, por exemplo, e a informação não é coerente, de ama, não ama, sabe? Assim, como assim? Diz que ama, mas olha com raiva. Entende? Isso pode construir uma situação de sofrimento mental, uma situação de patologia, certo? E aí, mas como seria o certo? Não sei, não é uma questão de certo, né? Tem o coerente, claro que o coerente é você dizer que ama e fazer e agir como tal. Só que as pessoas não são assim sempre. São seres humanos. Mas é um processo enviesado aí nessa relação. Uma relação paradoxal. Que ama e odeia ao mesmo tempo, basicamente, né? Essa é a informação. Mas e aí, gente, quem mais? Quem mais gostaria de acrescentar algo ou tem algo a acrescentar? E sobre a teoria dos sistemas? Oi, pode falar. Eu andei pesquisando, né, referente a de duplo sentido, foi a que eu mais consegui compreender, já do sistema em geral, não ficou muito claro para mim, não. Mas de duplo sentido é como o pessoal vem falando, né? É uma questão de meio que uma comunicação. Essa parte do paradoxal é meio que uma afirmação e uma negação de algo, né? Que fica nesse ciclo que a gente não sabe o que é verdade e o que não é. E algo que me chamou bastante atenção é que, pelo que eu vi, quando ele trata de comunicação, que ele fala assim, que pode ser expressado por gestos, fala. Aí ele cita alguns exemplos, como a ironia, questão de outros quesitos, né? Que fica interligados a isso. Isso mesmo. Gente, e aí? De que forma vocês acham, ou vocês conseguem relacionar a teoria dos sistemas, a teoria do duplo vínculo, à terapia familiar? Por que é que a gente está tendo essa discussão? O que é que vocês acham? O que é que vocês pensam? Inclusive, a partir da leitura do capítulo, né, da sessão 1.2, que é a sessão que a gente vai trabalhar hoje, que eu espero que tenham lido. Eu acredito que é importante pelo estudo do conjunto, que na terapia familiar a gente não estuda só o indivíduo, a gente procura buscar também o que aconteceu com ele no passado, o que a família tem a ver, como é a relação dele com a imagem que ele tem de pai, não necessariamente um pai, pode ser um avô, um tio, mas quem passa essa mensagem de pai para ele, ou ninguém passa essa mensagem, qual é a relação realmente familiar no conjunto, que termina as metades, né, colaborando para o todo. Isso. Muito bem. E aí, quem mais tem algo a dizer? Qual é a relação dessa coisa, desse assunto que eu pedi para pesquisar com a questão da terapia familiar? Acho que é bem o que a Jamile falou, que é para entender o todo, entender toda a sua família, porque, querendo ou não, o ambiente ele acaba influenciando no seu comportamento. Isso. Pois é, né? Eu disse lá no enunciado do trabalho, né, que a terapia familiar sistêmica, que a teoria geral dos sistemas e a teoria do duplo vínculo fazem parte do contexto que oportuniza o surgimento das discussões da terapia familiar sistêmica. E é por isso mesmo que vocês estão trazendo, né? Primeiro, a teoria geral dos sistemas traz uma perspectiva de funcionamento conjunto. Vamos lembrar
primeira aula que a gente teve com as noções de paradigma, né? Que a gente viu assim, que a gente tem alguns paradigmas de pensamento no decorrer da história. Então, pensar que uma família inteira precisa de terapia ou que uma família inteira é objeto de terapia implica eu ter conhecimento de que aquela família é como um sistema, como um todo que se interrelaciona, que se comunica e que se interinfluencia. Então, isso só foi possível de ser pensado porque o paradigma de pensamento, o paradigma de produção do conhecimento, ele avançou, ele se modificou a ponto de chegar nessa ideia de cibernética, né? Ou seja, que as coisas se comunicam, e de sistema, que os sistemas eles se correlacionam, né? E para a gente pensar uma coisa, precisa pensar um sistema inteiro. Então, a teoria geral dos sistemas, essa ideia de sistema como uma coisa autônoma, mas que tem várias partes que se influenciam ali no funcionamento, né? Que o funcionamento de um influencia o outro, é fundamental essa noção para a gente pensar em terapia familiar. Porque se a gente continuasse na ideia de que o conhecimento ele é individual, que a gente precisa estudar as coisas individualmente, de um modo neutro, né? Não faria sentido estudar teoria dos sistemas. E a ideia do duplo vínculo, certo? É uma teoria levada a cabo por um estudioso que vocês leram aí, colocaram nos trabalhos que eu já vi, inclusive, chamado Bateson, que ele vem de uma série de estudos e pesquisas, mas ele chega, né, como vocês trouxeram também, nessa ideia do duplo vínculo por meio do trabalho no cenário de hospital psiquiátrico, né? Mas qual a importância disso? Porque hoje em dia, em alguns contextos, parece meio óbvio, né? Qual a importância disso? É que, naquela época, as pessoas pensavam a patologia mental, por exemplo, como algo assim orgânico, biológico ou genético, mas não conseguiam fazer uma relação disso com algo do desenvolvimento socioemocional da pessoa, tá? Então era individualizado. Então o sujeito ele é esquizofrênico naquela época, certo? Início do século XX, por aí, mais ou menos, tá? Primeira metade do século XX, naquela época, se pensava a patologia mental de um jeito assim individualista e individualizado. Então, a pessoa esquizofrênica tem algo na biologia dele que vai justificar essa esquizofrenia. E essa história do duplo vínculo visibilizou que tem algo ali, ou quase tudo, que não é biológico, não é orgânico, não é genético, é relacional, certo? É relacional. Tem uma relação ali com mãe, com pai, com família, que pode favorecer esse aparecimento daqueles problemas que as pessoas iam tratar deles no hospital psiquiátrico. Não que isso seja verdade ou mentira, depende da teoria, da vertente que se adota, mas a importância disso para o estudo da terapia familiar é essa. Então, por exemplo, se há esse duplo vínculo, certo? Ele pode influenciar na saúde e doença mental das pessoas. E repito, por que isso é importante? Se parece um pouco óbvio para a gente, porque naquela época não se pensava assim, se pensava de um jeito individualista e individualizado, que era só a pessoa está doente, é um problema dela, é uma questão orgânica, é uma questão genética, e não tem nada a ver com ninguém. E não é isso. Então, essas temáticas, né, elas contextualizam e oportunizam o crescimento dessa noção de terapia familiar no modelo sistêmico, principalmente. Alguém lembrou de alguma coisa, queria fazer algum comentário com base no que pesquisou, contar alguma coisa que chamou a atenção, alguma curiosidade? E aí? Mais ninguém? Olha, só avisando, viu? A partir de
Hoje eu vou anotar, estou aqui anotando os nomes das participações. E aí vai fazer diferença na nota, tá? Fica a dica. Gente, então agora eu vou entrar na aula propriamente dita, tá certo? No PowerPoint. Vocês estão vendo a minha tela? Gente, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Pronto. Então tá, ótimo. Então, né? A ideia de hoje é a gente avançar para a sessão 1.2, e aí é legal porque já vai ficando um pouco mais prático, né? E um pouco mais dentro da temática em si da terapia familiar. Essas disciplinas são muito boas porque vocês podem fazer correlações com os contextos por onde vocês circulam, certo? Contexto de trabalho, contexto de estágios, e podem até mesmo pensar coisas a partir disso que a gente vai estudando aqui. Então, a ideia hoje é a gente avançar para ver assim, um pouco mais que escolas, quando eu falo de escola, é assim, modos de pensar, tá certo? Então, que linhas de pensamento, que modos de pensar tinham as primeiras escolas, né, os primeiros grupos que trabalharam e estudaram terapia familiar. E aí, a gente vai estudar do surgimento das escolas de primeira e segunda ordem, que a gente vai ver aqui, certo? E aí, gente, qualquer comentário, vocês podem interromper, tá certo? E dizer, e falar, tá? Não tem problema não. Vamos lá. A terapia familiar, dentro dessa trajetória de paradigmas, né, que a gente viu na aula passada, ela tem como base teóricas e contextuais, principalmente, não apenas, mas assim, principalmente 3 coisas. A cibernética, a teoria geral dos sistemas e a teoria do duplo vínculo. Então, o contexto que baseia, que oportuniza a emergência, né, a criação dessa terapia familiar é esse, da cibernética, porque cibernética é um campo de estudos e de conhecimento que estuda a comunicação entre componentes de algo, certo? Então, a existência de um campo de estudo que estuda a comunicação dos componentes de um sistema diz que nos sistemas existem modos de comunicar e de se relacionar. Existem conexões entre as coisas não são isoladas. E isso faz sentido, certo? Isso ajuda a entender a família como algo que tem membros que entram em comunicação, em contato, e essa comunicação influencia o funcionamento desses membros, tá certo? Então, por isso que a cibernética, ela é uma base da terapia familiar. A teoria geral dos sistemas é uma teoria que fala, né, das coisas como sistemas. E como sistemas, ele tem subsistemas, tem subpartes, cada um com seu modo de funcionamento, mas que se influenciam. Então, um sistema, para que ele possa funcionar, cada coisa tem que estar desempenhando o seu papel, certo? Então, também, essa noção de que dentro de um grupo, dentro de um organismo, as coisas têm que estar desempenhando o seu papel, também levantam a possibilidade de que a família ela pode ser um alvo de patologias e também um alvo de terapêuticas, certo? E aí a teoria do duplo vínculo, devido ao que eu estava falando também anteriormente, só relembrando, ela é um contexto, né, uma base da terapia familiar, porque traz essa possibilidade de que o adoecimento mental, a saúde mental das pessoas não depende só dela, nem é uma questão só biológica, nem só orgânica. É uma coisa que tem a ver com o meio onde ela vive também,
certo? Então, por isso, começa a fazer sentido trabalhar questões familiares no contexto das terapêuticas. E isso aí é a base teórica, contextual da terapia familiar. Tudo isso é influenciado por dois grupos de cibernética, né? Dessa teoria da comunicação das coisas. A cibernética de primeira ordem, ela surge ali nos anos 40, certo? É um campo de estudo tão novo que as pessoas passaram um tempo se encontrando por meio dessas conferências, chamadas conferências de Masse, para poder chegar numa conclusão do que seria esse campo de estudo, que é o estudo da comunicação, né? Da comunicação entre as coisas. E aí, por meio dessas conferências, saíram conceitos como feedback, homeostase e autorregulação, tá? E tudo isso faz parte de um paradigma de pensamento científico, humano, muito novo, como a gente estudou na aula passada, que é o pós-moderno. Então, a cibernética de primeira ordem é aquela que surge aí lá pelos anos 40, inovando na ideia de que quando as coisas estão em contato, e isso é qualquer coisa, tá certo? Pessoas, órgãos de um sistema interno nosso, quando isso está em contato, sempre tem uma ação e uma reação, né? Sempre tem um estímulo e uma resposta, que é a questão do feedback, certo? Isso, gente, é muito interessante, porque é diferente de você assumir que as coisas têm um funcionamento sozinho e individualizado. A partir do momento que eu assumo que, num processo de comunicação, existe um estímulo e uma resposta, existe algo que eu digo e uma informação que eu recebo, aí eu começo a pensar, certo? Na influência que as coisas têm umas sobre as outras. E isso, na psicologia, faz muita diferença. Por quê? Né? Por causa desses outros conceitos de homeostase e autorregulação, certo? Que são bem parecidos, na verdade, tá? Ambos dizem respeito desse processo da gente se regular nos processos de comunicação com o mundo, com o meio, com outras pessoas. Então, isso é a cibernética de primeira ordem. E aí, a cibernética de segunda ordem, relembrando que cibernética é a teoria geral a teoria da comunicação nos seres vivos, nos sistemas, nos organismos. A cibernética de segunda ordem, além dela assumir que as coisas se comunicam, que existem feedbacks e que esses feedbacks são importantes para autorregular as coisas, elas assumem que uma pessoa, alguém externo que está fazendo parte de um processo de comunicação, jamais vai conseguir ser neutro. Sempre vai ter um efeito naquele processo. Então, a cibernética de segunda ordem diz respeito a essa perspectiva de assumir e incluir que sempre que no processo de comunicação chega uma terceira pessoa, quarta, sei lá, mas alguém que é de fora, essa pessoa nunca vai ser neutra, certo? Nunca vai conseguir ser neutra. Ela vai sempre ter um efeito ali. Para nós da psicologia, esse raciocínio fez e faz muita diferença, porque é a partir daí que os terapeutas começam a assumir e a acolher a ideia de que eles não conseguem, não podem e não tem como trabalhar, né, um processo sem você se incluir com seu conhecimento, né, do seu lugar de contribuição, mas não tem como não se incluir ali naquele processo para lidar com ele, certo? Então, a cibernética de segunda ordem, né, assim como as escolas, vamos dizer assim, de segunda ordem, que pensam as terapêuticas no campo da cibernética, né, das teorias da comunicação, elas assumem que o observador, né, a pessoa que vai trabalhar com algo, ela tem um efeito só de estar ali e que precisa saber disso e estar ciente disso, certo? Não tem como eu fazer pesquisa
ou eu atender, ou eu trabalhar com outros seres sem ter um efeito naquela situação. Não existe essa coisa da neutralidade, né? Porque nós fazemos parte do mundo por onde as coisas circulam. Então, essa é a diferença da cibernética de primeira e da segunda ordem. A da primeira ordem inova ao assumir que as coisas não são individuais e separadas, elas dialogam, elas são conectadas, e existem relações de regulação, de retroalimentação, né, de feedback. E a cibernética de segunda ordem, além de tudo isso, aceita que um observador, uma pessoa que chega num sistema, num processo de comunicação, ela não é neutra, ela tem efeitos ali, tá? E aí, isso começa a movimentar a psicologia, no sentido da psicologia começar a pensar nesses efeitos que o terapeuta tem, por exemplo, ao se inserir em um contexto, ao se inserir em uma história ou em um processo, porque ele tem efeitos, tá? Ele tem efeitos nesse processo de comunicação. Vamos lá. Tá, isso aqui a gente já fez, tá certo? De certo modo, o que é que dizem a teoria geral dos sistemas e do duplo vínculo, né? Geral dos sistemas, como a gente estava conversando agora há pouco, é a teoria que diz que as coisas funcionam como sistemas, onde cada coisa tem o seu papel, e a do duplo vínculo, né, fala desse paradoxo que pode existir nas comunicações entre as pessoas, sendo um exemplo muito claro a da mãe com o filho. E aí os teóricos importantes, né, são o Bertrand Laflay, esse palavrão, e o Bateson, que são altamente importantes nesse contexto, né, de início da terapia familiar sistêmica. E essa discussão com a terapia familiar a gente já viu. E aí, gente, uma outra coisa importante, tá certo? Que eu já ia esquecendo nesse sentido da teoria geral dos sistemas e do porquê que essas ideias oportunizam a perspectiva da terapia familiar, é assim também, porque a teoria geral dos sistemas, ela traz com ela a noção de que os sistemas fazem trocas, certo? Internas, e alguns tipos de sistema fazem trocas externas, que são os sistemas abertos. Então, essa ideia de que as coisas funcionam como um sistema, onde cada coisa tem o seu papel, mas que isso não é inflexível, sofre influência de algo que vem de fora. Então, uma família como um sistema sofre influência de algo que vem de fora, é uma noção que dá pano para manga para pensar, certo? Então, é por isso que essa teoria dos sistemas, ela contextualiza esse surgimento da terapia familiar. E aí a teoria do duplo vínculo, ela contribui com a ideia de que os padrões familiares, não apenas orgânicos ou genéticos, influenciam as doenças mentais. E aí tudo isso, tá certo, cria um contexto favorável ao surgimento das primeiras escolas de terapia familiar. Lembrando que quando eu falo de escola de terapia familiar, não é que ninguém ia estudar lá especificamente, mas escolas no sentido assim de conjuntos teóricos, de modo de pensar e fazer algo. Então, primeiras escolas são primeiros grupos que pensavam e atuavam com terapia familiar, certo? Que a gente vai ver agora 3 principais perspectivas, tá? Algum comentário ou alguma pergunta? E aí, gente? Vocês estão me ouvindo? Sim, para mim tá ok. Tá tranquilo até aqui. Tá. Vocês estão entendendo? Sim.
Tá bom, então vou seguindo, tá? E aí, gente, a gente tem as primeiras escolas, né, de terapia familiar sistêmica que dialogavam, inclusive, ou são contemporâneas das noções de cibernética de primeira ordem, tá certo? E aí, uma das escolas de terapia familiar, a primeira que a gente vai abordar aqui, é essa da terapia familiar estratégica, que tem como principal nome o Jay Haley, tá? E aí, qual é a premissa desse formato de terapia? É a de que aquilo que é vivido como problema pela família e visto como sintoma pelo terapeuta é o resultado de comportamentos e interações familiares baseados em contradições, paradoxos, padrões, conforme aqueles descritos pelo Bateson, certo? Então, essa escola de terapia familiar estratégica, que surge lá nos anos 60 com o Jay Haley, entende que os problemas da família, certo? Os problemas que as famílias trazem, eles são problemas porque não existe uma comunicação clara entre as pessoas da família. Existem padrões de comunicação que são problemáticos, tá certo? Paradoxais até. Esse tipo de essa coisa da agressividade, os papéis difusos, tá certo? Onde ninguém consegue saber qual é a sua função. Então, essa escola de terapia familiar estratégica, ela tira o foco da terapia do indivíduo e traz o foco para os padrões familiares, para o sistema familiar. O que causa o problema é o modo de funcionar da família. Tem algo, segundo essa escola de terapia familiar, ela parte da ideia de que os problemas eles são baseados no modo a partir do qual a família interage, certo? E não o jeito da pessoa individualmente funcionar. Então, uma família chega reclamando que, normalmente, né, terapia familiar emergem muitas questões de casais, mas também muitas questões de filhos. Filhos que não vão bem na escola, que brigou, que infringiu a lei, esse tipo de coisa. Então, vamos supor que chega uma situação de um filho que não vai bem na escola ou que tem um comportamento indisciplinado, né? O aluno problema, esse termo péssimo, que é horrível, mas infelizmente ainda hoje utiliza-se. Então, um aluno que é indisciplinado, por exemplo, de acordo com essa escola de terapia, o foco não seria esse aluno, mas sim o que é que tem de paradoxal nessa interação familiar que provoca, que produz esse comportamento dessa pessoa, desse aluno, né? Então, a terapia familiar estratégica, né, entende como problema isso, o resultado, uma pessoa que traz um sintoma não é só dela, mas é resultado das interações familiares. E aí, isso Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Existem alguns princípios, né, na realização dessa terapia estratégica. Então, essa terapia estratégica, do jeito que era proposto lá pelo Jay Haley e amiguinhos nos anos 60, era uma terapia focada no sintoma que era trazido pela família. Então, essa terapia estratégica, ela buscava estratégias de lidar com o sintoma, certo? Então, a pessoa trazia uma queixa, um sintoma. Esse sintoma era discutido, o foco era nesse sintoma. O terapeuta ele não ia buscar outra coisa, né? Ele não ia... o sintoma é o aluno que está sendo indisciplinado na escola. Então, ele ia trabalhar esse sintoma, claro, olhando a família, os padrões de interação familiares, mas para
resolver esse sintoma. Não ia trazer outra coisa, o casamento do pai com a mãe, não sei o que podia até estar ali, mas a terapia estratégica tinha como foco o sintoma que era trazido pela família. E a tradução do sintoma em termos de comportamentos, né? Onde o terapeuta tinha um papel ativo no planejamento das ações dessa terapia. Então, chegava e dizia assim, um aluno está com um problema de indisciplina. Sim, mas indisciplina como? Que comportamentos é que se apresenta? Ele é agressivo com os colegas, não obedece às normas daquele ambiente ali, sei lá, da escola. Então, traduzindo os sintomas sempre em termos de comportamentos palpáveis, para que se pudesse lidar com esses comportamentos, certo? Então, o terapeuta, ele era muito atuante, né? Porque ele tinha esse papel de o tempo todo estar fazendo essa tradução do que era que estava incomodando as pessoas para que buscasse estratégias, para que se encontrasse estratégias de lidar com aquilo dentro da solução dos padrões de interação familiares, certo? Essa terapia estratégica, ela era num modelo de terapia breve, né? Com sessões contadas mesmo, tipo de 5 a 6 sessões, certo? E a ideia desse tipo de terapia estratégica, certo? Dessa primeira escola da cibernética de primeira ordem que a gente está vendo, a ideia era de que, alterando o padrão de funcionamento da família, a partir do momento que o terapeuta conseguisse introduzir ou alterar o padrão de funcionamento daquela família, o padrão de comportamento, o sintoma desapareceria, certo? Então, o aluno, a criança se comportava de um modo indisciplinado, porque não recebia a atenção dos pais, né? Ele constatou que, assim, isso era uma interação problemática, vamos supor. E aí, lidando, né, atacando esse problema da falta de atenção que os pais davam, isso resolveria o sintoma. O que parece muito simplista, né? Mas o jeito como essa escola de pensamento pensava e agia, eles trabalhavam com isso e até certo ponto funcionava, mas a ideia era simples mesmo, a ideia era essa mesmo. Atacando o comportamento, o padrão de interação que está errado, eu resolvo aquele problema e o sintoma, que foi o problema que levou a família até a terapia, desaparece, certo? E aí, gente, questões sobre isso? O que é que vocês entenderam aí? Diga aí. Pessoal? Vamos ler o caso da página 36. Diga, quem vai falar? Pode falar. Não, no caso, eu só ia tirar uma dúvida. Pode falar. Sobre a questão, essa terapia, ela no caso era mais focada, no caso, na queixa da família, não é isso? Isso, justamente. Aí, no caso, a queixa, nesse caso, poderia ser, por exemplo, regras impostas, por exemplo, dos pais, regras muitas vezes, sei lá, muito rígidas, consequentemente, os filhos, sei lá, se desobedeceriam. Poderia. E aí né? geraria. Pode terminar. Não, só era isso. Só era para, ver se encaixava nisso, se encaixar. Se encaixa, sim. Quando a gente fala assim de queixa, sintoma, é porque sempre tem um motivo, o motivo pelo qual alguém procura, de algum modo, um serviço psicológico, né? Ou um problema que existe, que precisa ser resolvido, e aí as pessoas procuram um serviço psicológico. E aí, foi só o exemplo que eu dei, mas se encaixa a qualquer um, certo? E aí, a explicação ou o motivo, o padrão de comportamento, né? Como é isso que a gente está falando dessa escola,
que produz esse comportamento inadequado, problemático, de acordo com essa perspectiva estratégica, tá certo? Ele pode ser variado, porque depende do funcionamento de cada família. E aí é interessante a gente pensar que isso tem influência dessa teoria dos sistemas, né? E da história da cibernética, porque essa noção de que um padrão de interação familiar produz comportamentos problemáticos, né, sintomáticos, é uma noção de sistema, de que a família é como um sistema e o modo como ela funciona produz ou não saúde mental, certo? Então, poderia ser qualquer exemplo. Abram aí o livro institucional na página 36. Por favor. Abriram? E aí, abriram? Sim, professora. Vamos ler esse caso. Quem é que poderia ler o caso para mim? Para a gente ir acompanhando. Esse caso onde tem assim, exemplificando, que começa Guilherme. Quem poderia ler? E aí, gente, quem poderia ler? Eu vou ler. Tá certo, pronto. Pode ler, Jamile. Guilherme tem 10 anos e chega em casa com um bilhete de advertência escrito por um professor, conduta A. Os pais logo o proíbem de acessar a internet naquele dia, conduta B. Acreditando que a conduta B vai restaurar o equilíbrio, homeostase, da vida familiar. Não percebem que A os levou a uma ação que, em vez de restaurar o equilíbrio, aumentou a tensão e ampliou o desvio em relação ao ponto de equilíbrio. Feedback positivo. Positivo não significa aqui algo bom, como estamos acostumados a entender em nossa linguagem coloquial, cotidiana, mas refere-se à matemática soma. Ao desvio trazido pelo filho, eles respondem com uma ação que aumenta o desvio. A mais B igual ao aumento do conflito, diminuição da homeostase familiar. Para continuar? Sim, pode ler todo, tá? Ok. Uma vez identificado o padrão que mantém o problema, o terapeuta busca, ao longo das sessões, prescrever novos padrões ou regras familiares que, em sua visão, podem trazer um feedback negativo. Novamente, referindo-se ao conceito matemático de subtração, que ajude a diminuir o desvio e a recuperar a homeostase. Em vez de castigá-lo, proibindo que use seu computador, sugere uma ação paradoxal, que consiste em prescrever comportamentos que aparentemente estão em oposição aos objetos estabelecidos, mas visam a mudança em direção a eles. Na situação de Guilherme, como a equipe atuaria? A equipe teria percebido que quem sempre tomava a iniciativa de punir a criança era a mãe, sendo que o pai não se manifestava ou, muitas vezes, aumentava o castigo. Neste momento, a mãe intervinha, achando a punição exagerada, diminuindo-a e desqualificando, sem perceber a interação pai-filho. Uma possível prescrição paradoxal seria sugerir que o pai devesse conversar antes com a mãe para que construíssem um acordo e apresentavam a seguinte prescrição. Na próxima vez em que algo semelhante acontecesse, e se os professores mandassem um novo bilhete para os pais, a mãe não deveria se manifestar
e o pai convidaria o filho para sair, tomar um lanche e ter uma conversa sobre assuntos em comum ou de preferências do filho, futebol, games, paqueras. Desde que os temas não envolvessem o que está acontecendo na escola. Poderia ser que o filho, em algum momento, relatasse que achava a escola desinteressante. Muito fácil, ele resolvia logo as tarefas, não tinha o que fazer e ficava conversando. O pai continuaria abordando outros assuntos. Por sua vez, seria solicitado aos professores que, quando percebessem que o garoto estava conversando, ao invés de repreendê-lo, convidassem-no para ser um monitor da turma, ajudando os colegas com mais dificuldade, o que era uma tarefa mais difícil e desafiadora. O filho, acostumado a ser repreendido pelos professores, castigado em casa e a ver os pais se desentenderem por sua causa, aos poucos poderia mudar seu comportamento. Pronto, perfeito. Obrigada, Jamile, pela leitura. E aí, gente, o que é que a gente pode perceber aqui desse relato, né, explicativo a respeito dessa escola, desse modo de trabalhar na perspectiva da escola estratégica de terapia familiar? E aí? O que é que vocês acharam interessante e conseguiram identificar aqui nesse relato de caso? Porque ele explica, né? Mas, assim, o que é que vocês viram aqui nesse relato do que a gente estava conversando anteriormente? E aí, nesse relato aqui de caso, o que é que a equipe faz? A equipe de terapia familiar faz ou sugere, ou poderia sugerir, numa situação dessa como o Guilherme? O que é que está dito aqui que a equipe faz? Eu acho que, no caso, como sempre a mãe tomava a iniciativa de punir a criança, poderia ser que a relação entre os dois pudesse ser mais difícil, né? Já que o pai sempre, no caso, se opunha não, mas no caso ele não se manifestava quanto a nenhum castigo, né? Então, assim, talvez a mãe fosse a mais chata da história, sempre, e o pai estava sempre à parte de tudo que estava acontecendo. E aí, também tem a questão que ele fala que a mãe acabava intervindo e diminuindo a punição, né? Por achar ela exagerada. Ou seja, no final das contas, é o paradoxo que se encaixava aí. Acho que vem a teoria do duplo vínculo, né? E aí, eu não sei se talvez a criança ficasse também confusa com toda essa relação de castigo e diminuição do castigo, enfim. Isso. E aí, qual foi a sugestão da equipe? Resolver isso, né? Parar com isso. Nesse caso, né? De acordo com o que é trazido aqui, a equipe de terapia familiar, ao identificar possivelmente, né, esse modo de funcionamento da família, essa interação, onde havia vários paradoxos. Qual é o paradoxo? O que é um paradoxo? São ideias contrárias. Então, a mãe punia e depois não queria punir mais. A mãe punia, aí o pai, quando o pai vinha e aumentava o castigo, ela não queria punir mais. Né? Ou seja, ou pune ou não pune. Né? Então, isso é um paradoxo, um padrão de interação paradoxal, certo? E problemático. E aí, nesse modelo de terapia estratégica,
que é que a família, o que é que os terapeutas propuseram? A resolver isso, parar com isso, né? O pai e mãe, antes de fazer alguma coisa, por exemplo, pode conversar para entrar num acordo, para falarem os dois a mesma coisa, certo? E manter o que está dizendo. Então, parece simplista, mas na perspectiva da terapia estratégica, é uma estratégia para poder provocar uma alteração de comportamento e resolver esse problema que é do comportamento da criança, né? Porque toda vez o que os pais faziam desse modo estava produzindo um ciclo que não se saía dele, né? A criança tinha um problema na escola, eles puniam a criança de um jeito totalmente descoordenado, a criança voltava a ter o problema, eles puniam de novo, ela tinha um problema, eles puniam, e assim sucessivamente. Então, a terapia estratégica, nesse caso, entrou para criar uma estratégia, sendo propositiva mesmo, para lidar com essa questão do problema que havia, tá? É um exemplo aqui, esse caso, certo? É um modo, é uma escola, tá bom? Vamos ver as demais. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? E aí? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Gente, vamos dar um intervalozinho, tá? 10 minutinhos, só para ir no banheiro, tomar água. Tá bom, gente? Sim. Certo. Certo? A gente volta 10 minutos, tá? São 8h18, 8h30. 8h30, tá? A gente retoma. Daqui a pouquinho. Até já.
Oi, gente, voltei. Estão aí? Pessoal, estão por aí? Sim. Bacana. Vamos retomar, né? Então, para a gente adiantar aqui. Estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Pronto, massa. Então, vamos retomar, né, com as escolas de terapia familiar que a gente está vendo. E aí, a próxima que a gente vai abordar é a escola de terapia familiar estrutural, cujo nome, né, importante é o Salvador Minuchin, ou Minuchin. Esse autor, inclusive, ele tem um livro de terapia familiar, né? É muito bom, que eu coloquei ele até no plano de ensino, né? Que vocês podem baixar no AVA. E esse livro, ele tem na biblioteca virtual da instituição, né? Da Croton. Falar nisso, vocês sabem, né, que tem uma biblioteca virtual e que ela tem uma série de livros lá acessíveis para vocês, livros muito usados e muito usados assim nos cursos de psicologia muito bons. Vocês já acessaram? Vocês têm conhecimento ou têm usado essa biblioteca? E aí, gente, vocês sabiam que tem uma biblioteca virtual? Sabia, já usei, professora. Pronto. Tá? Mais alguém? E aí, gente? Já usei também. Pronto. Pois vão lá, tá? E usem mesmo, porque... e os livros, assim, livros de muita qualidade, tá certo? Com qualidade de leitura. Esse livro, do Salvador Minuchin, se vocês procurarem lá da biblioteca, vocês acham, pelo nome do autor, inclusive, vocês acham o livro. Tem um livro de teorias da personalidade, né? Do Schultz e Schultz. Acho que é assim que diz, do Anne Schultz. E o outro, não sei o que lá, Schultz também, que eu esqueci, mas é o Schultz e Schultz. Que é um livro assim, muito bom para dar um panorama geral da psicologia. Tem lá também, em versão mais atual. Tem livros de terapia familiar sistêmica, manuais lá. Então, infelizmente, a gente não tem tempo, né, de trabalhar esse outro material. Mas vocês podem estar pegando na biblioteca virtual, né, que vocês leem em qualquer lugar, como um material complementar para ir aprendendo mais, né, e enriquecendo a discussão. E aí lá tem um livro desse autor, na biblioteca virtual da Croton, do Salvador Minuchin, certo? Que é o principal nome dessa escola de terapia familiar estrutural. Então, a gente viu a terapia familiar estratégica, né, cujo a principal característica é o modo como eles consideram que os problemas das famílias vêm de padrões de interação paradoxais, e o posicionamento do terapeuta, que é um posicionamento assim propositivo, de propor, criar estratégias para resolver o que está funcionando errado, basicamente. E aí, essa terapia estrutural, tá? Ela tem um outro ponto-chave, que a gente vai ver agora. A escola de terapia familiar estrutural, ela é uma escola que tem um olhar especial para as questões da hierarquia, da estrutura de organização das famílias. Como assim? Né? Como é que é isso? O próprio Salvador Minuchin aqui, olhando para a própria vida dele, né, isso no livro institucional até conta uma parte dessa história, ele começa a perceber que os problemas das vidas das pessoas têm a ver com a estrutura familiar, né, com assim, como é que se desenvolve a relação de poder do pai, da mãe, como é que esses sistemas funcionam.
e ele desenvolve uma perspectiva, uma ideia de que, para que uma família funcione bem, é necessário que todas essas relações de poder estejam no lugar e bem dosadas, certo? É a partir dessa escola de terapia familiar, inclusive, que se desenvolvem, por exemplo, noções de que e estudos, tá certo, que falam da influência de pais separados, coisas assim, tá certo, gente? E aí, claro, assim, que sempre cabe a gente questionar. Eu só estou explicando para vocês qual é a perspectiva. E a perspectiva é essa, né? De que as questões de hierarquia, de estrutura, de organização do sistema familiar influenciam no comportamento das pessoas, dos entes da família. A premissa é de que um comportamento inadequado pode estar refletindo a falta de uma figura de autoridade, o que enfraquece a estrutura familiar, né? Então, novamente trazendo o exemplo de um filho indisciplinado, né? A primeira coisa que se vai buscar, partindo dessa perspectiva da terapia familiar estrutural, é onde é que está o pai, como é que esse pai desenvolve autoridade com relação a esse filho, certo? Como é que está essa relação de autoridade aí? Então, o raciocínio é o seguinte, que existem as famílias, tá? E essas famílias, elas funcionam de acordo com padrões de interação, que são, esses padrões de interação, o modo como as pessoas interagem na família, constitui a estrutura familiar, certo? Então, o padrão de interação do pai com o filho é um, mas do pai com a esposa é outra, né? Do irmão com o irmão é um, mas do irmão de uma pessoa com a mãe ou com o pai é outro. Então, tem padrões de interação entre os membros da família, dependendo do lugar, do subsistema que ele ocupa, né? Tem um sistema maior que é a família, e o subsistema é assim, é o casal, os filhos, né? São subsistemas. E aí, esses padrões de interação, eles governam o funcionamento dos membros da família. A estrutura familiar governa o funcionamento dos membros da família. Então, de modo geral, sintético, a escola de terapia familiar estrutural pensa a partir da estrutura da família, dos lugares que as pessoas ocupam na família. Se esses lugares que elas ocupam na família estão sendo exercidos, estão sendo ocupados de um modo saudável e correto ou não, né? A autoridade ela está sendo exercida pela pessoa certa, numa dosagem certa ou não, né? O filho ele está recebendo a autoridade ou não, sempre nessa linha de raciocínio. E aí, de acordo com essa ideia, né, da terapia familiar estrutural, um terapeuta orientado para um trabalho estrutural, ele vai buscar mapear a organização da família, os papéis de cada membro da família, a hierarquia, sua hierarquia, seus subsistemas, fronteiras e interações. Ao invés de fazer como o outro lá do estratégico, de estar traduzindo tudo em termos de comportamento, para olhar o que é que não está funcionando bem, a primeira coisa que esse terapeuta vai fazer, né, ao invés de olhar os comportamentos em si, ele vai olhar para a organização da família. Como é que o pai está posicionado, se ele é posicionado no lugar de autoridade ou não, se tem um pai ali, como é que a mãe está posicionada, se tem um conflito nesse lugar de autoridade, uma disputa. Os filhos, né? Como é que os filhos estão posicionados? Se os irmãos, eles estão horizontalmente posicionados, ou tem um irmão que ocupa essa posição de autoridade, ou se tem alguém que é muito submisso. Então, começa a mapear, né, essa estrutura familiar, como é que se organiza, como é que as pessoas, que lugares elas ocupam, para poder, a partir daí, buscar reorganizar para resolver o problema que existe, certo? E aí, na prática, né, durante as sessões, por exemplo, o que é que acontece? É bastante interessante porque numa sessão de terapia,
E aí vocês vão ver isso, né? É uma coisa que é bastante interessante de olhar, e desde já vocês podem olhar onde vocês forem, é assim, o modo como as pessoas sentam, como elas sentam, né? Onde é que elas espacialmente se localizam para sentar. E a que é que aquilo remete a você, né? O que é que te faz lembrar? E isso, na prática da psicoterapia e da psicoterapia familiar, diz muito, certo? Porque, por exemplo, vamos supor que você vai fazer uma sessão com a família, aí vem a mãe e o pai e o filho. E aí tem algumas... Tem poucas cadeiras, por exemplo, e aí o filho entra sozinho e é o primeiro que senta e senta sozinho, sem nem perguntar onde é que ele poderia sentar, né? E sem nem olhar para a mãe e para os pais. Então, de repente, isso pode estar dizendo alguma coisa desse funcionamento familiar, tá? É diferente, por exemplo, de se eles vêm todos juntos e a mãe senta, depois o pai senta, e o filho fica esperando um pouco. Enfim, esses jogos assim espaciais, né, de quem senta primeiro, por exemplo, dizem muito dos funcionamentos das famílias, né? Não por si só, mas dentro de um contexto, quando a gente está trabalhando com famílias, isso pode dizer algo. E aí, na prática, né, se preste atenção nisso, na localização, onde é quem senta onde, nesses movimentos, como é que são essas regras de funcionamento, né? Quem fala primeiro, quem cala, quem fala mais, quem fala menos, quem é que olha assim, né? Sabe, de repente, assim, o filho só olha para baixo e sempre que pensa em falar alguma coisa, olha assim, de sobressalto para os pais e depois cala. Então, isso diz de alguma coisa também. Então, na prática, é assim que funciona, né? Vai olhando, assim, por meio desses sinais, como é que é a organização familiar. E a partir disso, tá certo? Vai se percebendo onde é que no sistema familiar e subsistemas tem alguma disfunção, alguma incoerência, né? Alguma coisa que não está funcionando bem para ajeitar. Essas terapias sempre partem, né, da ideia de que existem modelos melhores, né? Para saber o que é que não está funcionando, de ideia assim, do que é que seria melhor. E aí vai ajustando. Então, a terapia estrutural, ela trabalha com a estrutura, tá certo? Do sistema familiar. Dentro dessas relações, desses posicionamentos das pessoas que fazem parte do sistema familiar, tá certo? Então, se existem pais que não têm autoridades, por exemplo, não têm autoridade sobre os filhos, tá? E a autoridade não é bater, né? Mas, assim, impor limites. Isso é um problema nessa perspectiva estrutural, porque pais precisam impor limites para os filhos. E aí essa terapia, né, familiar estrutural, vai trabalhar como é que essa estrutura pode voltar a ter o limite para o pai impor, certo? Ou então, na terapia, né, o filho é invisibilizado, né? Ocupa um lugar de alguém assim que nunca é reconhecido, que nunca é valorizado. Então tem algo aí também de uma passividade muito grande. Então tem algo que não está funcionando, né? Porque ninguém é assim. Na relação com os outros, principalmente com os pais, tem que haver algo de reconhecimento, né? De apoio, de auxílio, de acolhimento. Então essa estrutura também não está funcionando bem. E aí a terapia vai olhar isso. Certo? Então, a terapia familiar estrutural, ela tem essa ideia de olhar para a estrutura da família. Tá certo, gente? E aí, questões sobre isso? Dúvidas?
Então, professora, se uma das partes não estiverem presentes, né? Eu supor a mãe ou o pai, né? Uhum. Então, pode ser prejudicada essa relação? Nessa perspectiva, né, como ele lida com a estrutura, pode, nessa perspectiva, certo? Porque ele vai olhar a estrutura toda. Então, vamos supor que o pai não está presente, né? Separou. E aí, gente, esse ponto eu até discordo, né? Não acho que é bem assim. Mas a ideia da estrutura, ela abarca isso, ela levanta essa discussão. O pai é separado, não está presente. É uma coisa que vai olhar. Então, nessa estrutura, falta algo, né? Se existe um problema ali, eles vão olhar, será que não é porque está faltando esse algo, né, dessa figura do pai? Do mesmo jeito a mãe, né? A mãe não está presente, separou, foi embora, né? Ou faleceu, sei lá, algo assim. Então, se tem um problema, não existe a figura materna, né? O pai e a mãe, que são um sistema, um subsistema de família, né? Que é um casal, ele não está ali. Então, será que não tem algo disfuncional, desequilibrado, né? Desregulado aí? É a estrutura. Quando falta algo, então tem algo que não está completo nesse sistema, né? Nessa lógica desse sistema, nessa perspectiva estrutural. Os filhos são criados, os netos são criados pelos avós, de repente, né? Aí, pronto, também. Mas qual é o lugar que o avô ocupa, tradicionalmente, no imaginário das pessoas, né? E que muitas vezes ocupa mesmo. É daqueles, assim, que cuidam mais, né? E que impõem menos limites. Claro que isso não é generalizável, nem é tão assim, mas numa perspectiva estrutural. Então, será que não está faltando aí a autoridade do pai e da mãe? E aí não é uma questão assim de substituir, né? Mas como é que essas pessoas dentro dessa família podem voltar ou assumir esses lugares para que a estrutura fique equilibrada, de novo, para lidar com um problema que aparece, certo? E é uma noção que levanta muita discussão, tá? Mas aí a gente está falando ali, de anos 60, 70, uma noção que havia, principalmente era muito forte naquela época. E é uma noção que, inclusive, o Salvador Minuchin, ele estuda, né, a partir do trabalho com jovens infratores. E até hoje as pessoas pensam os jovens infratores a partir dessa noção de estrutura familiar, né? Como que falta alguma coisa naquela estrutura familiar. Bom, é uma perspectiva, certo? Que cabe algumas críticas, mas que faz parte do pensamento das terapias familiares, certo? Alguma questão mais? Quem mais? Professora, uma dúvida. No caso, você está falando mais sobre a questão, por exemplo, dos pais, de ter uma falta em relação aos pais. Sim. Mas poderia se encaixar, por exemplo, de ter uma falta em relação aos filhos, tipo, sei lá, o filho ocupar uma posição de não ter voz na família, de sempre ser, sei lá, calado. Isso também poderia se encaixar? Poderia, né? Que é um excesso de passividade ou de negligência. Por exemplo, um outro problema que poderia acontecer de uma estrutura assim disfuncional, famílias onde passaram por algum processo de perda, né? Os pais tinham mais de 3 filhos, perderam um, morreu criança, né? Ou algo assim. E aí não conseguem elaborar essa ausência ou essa perda, e os outros filhos ficam invisibilizados, né? Não recebem cuidado, não recebem afeto, porque sempre é a perda do outro que não foi elaborada. Isso é uma estrutura que não está funcionando bem, porque aí os pais não estão desempenhando seus papéis de cuidado, de afeto, né? De atenção,
Acontece, pode ser também. Porque o exemplo dos pais acaba ficando mais fácil, né? Dentro desse assunto, assim, mas pode ser. Pode ser também, tá? Com relação aos filhos. Ou outras pessoas que moram numa casa, né? Entendendo, assim, uma família como pessoas que moram numa casa que mora muita gente, né? Avós, tios, primos. Tem um funcionamento naquele sistema também que pode não estar funcionando bem, né? É sempre situado dentro do que as pessoas trazem. E aí, quem mais? Vou passar para a próxima, então. A última que a gente vai ver hoje. E aí, a última escola, né, desse momento da cibernética de primeira ordem, né, que é um momento inicial, quando começa a se pensar, repito, que as coisas se comunicam, né, que os sistemas se comunicam, que a gente, para poder olhar uma coisa e pensar uma coisa, tem que pensar no todo, e nisso como uma coisa dinâmica. Então, a última escola que a gente vai ver hoje é a Escola Terapêutica de Milão, que tem como um dos principais nomes a Mara Palazzoli, tá? Também que é ali pelos anos 60. Essa escola, ela tem a mesma base teórica, né, da escola estratégica, ou seja, pensa ali a partir dos paradoxos, da teoria do duplo vínculo, tem estudos muito relacionados ao campo das clínicas psiquiátricas, né, dos hospitais psiquiátricos, e tira a sua prática muito desse campo. Qual é o pressuposto dessa escola? É que, primeiro, para eles, né, as famílias, elas tendem à homeostase. Então, o caminho, vamos dizer assim, natural das famílias é buscar um equilíbrio, certo? É buscar trocas que sejam equilibradas, que é disso que se trata a homeostase, né? É você se acomodar, se equilibrar nas suas trocas com o meio, com o mundo. E aí, como as famílias têm uma tendência natural, né, normalmente, a ir se reacomodando para buscar equilíbrio, toda vez, certo, que algo ameaça essa homeostase, aí que algo é ameaçador para alguma coisa assim que não se mexe nessa homeostase, surge problemas. Então, os problemas surgem quando as regras que governam esse sistema são rígidas e algo ameaça essas regras, e aí aparece o sintoma. Então, as famílias têm um modo de funcionamento que tende ao equilíbrio. Então, toda vez que algo ameaça esse equilíbrio, tá certo? E que existem regras muito rígidas na família, que ela não consegue se reconfigurar ou se readaptar, aparecem problemas, tá certo? Então, por exemplo, uma coisa assim bastante discutida, inclusive, né, quando se trata de cenários familiares. A família tem um modo de funcionamento e aí, de repente, aparece um filho ou uma filha trans, certo? E aí a família, mesmo com essa tendência à homeostase, ela é muito rígida a ponto de não conseguir acolher ou entender essa realidade do filho ou da filha trans. E aí surge um sintoma, mas não é um sintoma patológico da pessoa trans, é a família, a configuração familiar, que tem outro paradigma de pensamento, tem outro modo de funcionamento, que não se acomoda, não tem flexibilidade para poder se acomodar a esse novo posicionamento da pessoa, por exemplo, certo? Então, é um exemplo só para entender o que é que a escola de Milão pensa, né? Isso, que toda vez que surge uma situação que a família não consegue flexibilizar suas regras para chegar à homeostase com aquela situação, aquilo vira um sintoma, vira um problema,
certo? Vira um sinal de algo que não está bem. E aí, muitas vezes, né, o que se pensa é assim, é que isso acontece muitas vezes no decorrer da dinâmica da família, tá certo? Aparecem muitos sintomas, muitas coisas de fora que produzem isso. Para a escola de Milão, esses sintomas, tá certo? Eles se chamam, eles têm uma conotação positiva. Por quê? Toda vez que acontece isso, da família não se acomodar a algo, a escola, as pessoas, os terapeutas da escola de Milão, entendem isso como uma possibilidade de discutir e evoluir naquela família, certo? O sintoma, nesse sentido, é uma resposta lógica que a família dá a uma situação ameaçadora, mas não é para aquilo significar algo patológico. É a resposta que a família pode dar, mas é uma possibilidade de discutir para evoluir, para avançar, para aprender novas coisas, de acordo com essa perspectiva dessa escola de Milão. E aí, deixa eu ver aqui, a prática desses profissionais dessa escola de Milão são intervenções, tá certo? E, por exemplo, muitas vezes passam por rituais familiares, tá certo? A escola de Milão trabalha sempre assim, com toda a família, tá? E aí usa de muita criatividade para intervir de modo a criar novos modos de funcionamento, para criar novas regras, para criar novas configurações que acomodem, que levem a família a uma homeostase, acomodando a nova situação, certo? Então, essa escola de Milão, ela entende, por exemplo, que uma patologia, uma doença, ela não é só da pessoa, não é resultado da pessoa, tá certo? Mas é resultado de um jogo interacional entre os membros da família. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma doença séria, né, como esquizofrenia, eu trago esse exemplo porque é um exemplo mais palpável quando a gente fala assim de psicopatologia. Existem outros, né, mas assim, é mais palpável. Não para a escola de Milão, uma esquizofrenia ou qualquer outra patologia, né, um transtorno bipolar, não é um atributo só do sujeito. Tem algo na história daquela família, inclusive, que produz aquilo, certo? Então, não é individual. Tem algo na interação daquela família que favoreceu ou que favorece o surgimento de algo assim. Então, não é uma questão assim voltada apenas para um membro. Toda vez que tem uma situação ali na família, aquilo ali tem uma história na família que oportuniza aquilo, tá certo? Então, o jogo familiar ultrapassa gerações. A escola de Milão trabalha com essa ideia de gerações de família, né? E que os problemas, as regras, o modo como as famílias funcionam tem a ver com a história da família, não apenas com aquele momento ali. E esse grupo de Milão foi o primeiro a denominar esse trabalho, né, terapêutico como sistêmico. Os outros trabalhavam, como a gente viu, com essa noção de sistema, né, muito com essa lógica da comunicação da cibernética, mas não se autodenominavam assim. E esse grupo de Milão é o primeiro a denominar o seu trabalho como sistêmico. A grande diferença deles com relação aos outros dois é o seguinte, porque eles incluem o observador no sistema, ou seja, o terapeuta, tá certo? De sistemas observados por um pesquisador, um terapeuta supostamente neutro e que não interferia no fenômeno observado, passamos para sistemas observantes, que incluem o observador. Então, esse grupo de Milão, quando vai pensar, né, as intervenções terapêuticas com as famílias, nessa lógica histórica, nessa perspectiva de que uma situação não fala apenas do indivíduo, mas de toda uma interação histórico-familiar, ele considera que o terapeuta, a presença dele ali, o modo como ele se apresentar, o que ele disser, tem uma influência naquilo também.
certo? Ele não é meramente um profissional. A presença dele tem uma influência ali também. Ele é observado também, né? Ele não apenas observa, ele não apenas intervém, mas ele também é observado. E isso faz parte desse jogo aí familiar. A Escola de Milão, tá certo? Ela vem aí pensando nessa perspectiva. Um problema surge quando as famílias não conseguem chegar à homeostase, mas esse problema não é necessariamente negativo, porque é uma oportunidade das famílias reverem seus conceitos, né, suas questões, e construir novos modos de aprendizagem, certo? E é isso, a gente tem essas 3 escolas. E aí, comentários sobre a Escola de Milão ou as outras? Gente? Pessoal, estão aí? Oi? E aí, gente? Quais são as dúvidas? Nenhuma? Tá bom, então. Podemos encerrar? Sim, professora, tudo tranquilo. Tá. Então, olha, na semana que vem a gente vai trabalhar mais escolas, tá? Outras 3. E aí é bastante interessante que vocês façam a leitura da sessão 1.3 em casa e, gente, não esqueçam de ir respondendo os exercícios de pré-aula e pós-aula, tá certo? Então, na semana que vem a gente vai conversar um pouco mais sobre a sessão 1.3, tá? Façam a leitura e façam os exercícios, tá certo? Tá, gente? Certo. Ok. Pronto, então boa noite, tá? Certo, professora. A gente vai ficando por aqui até semana que vem, tá? E Boa noite. quinta-feira tem os estágios, né? Uhum. O Certo? nosso vai ficar à noite mesmo. Vai ficar à Na quinta-noite, né? Na quinta-noite, tá? Mas começando um pouco mais cedo, 6 horas, preferencialmente, Ok. tá? Ok, professora. Eu mando o Ok. link pelo grupo, tá bom? Tá. Obrigada. Tá bom, então. Boa noite, gente. Boa Até noite. mais. Tchau. Tchau. É,